no Brasil, a desigualdade é tão brutal. E nós ainda temos, lamentavelmente, uma elite, um setor da elite que pensa com a cabeça da casa grande, um setor da elite que não suporta qualquer tipo de organização social, de ascensão social, de mobilização dos mais pobres. Tem uma verdadeira povofobia, e eu acho que assim, a esquerda vai precisar ter essa capacidade de reconhecer erros, ter essa capacidade de reconhecer limites, ter essa capacidade de, ao ser derrotada, compreender as razões da derrota. Qual é o problema da Lava Jato? É quando ela se desvirtua para fazer política. Não é papel do judiciário fazer política, né? Se a Carmen Lúcia usasse para o Lula o mesmo critério que ela usou para o Aécio, quando impediu a prisão do Aécio naquele discurso fatídico, o Lula não estaria preso em Curitiba. Quando nós dissemos é necessário uma resistência no Brasil, é que nós não vamos abrir mão de princípios fundamentais, nós não vamos abrir mão da democracia. É que eu não penso política como uma carreira, Leda. Para mim, política não é uma escadinha que você vai subindo degrau a degrau. Eu penso política como um desafio. Meu entrevistado de hoje é o Guilherme Boulos, temido Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos do MTST, né? E eu devo a ele um pedido de desculpa, que eu vou aproveitar e vou fazer publicamente. Quando eu entrevistei o Gregório do Vivier, há um tempo, o Gregório falou que o Boulos era uma flor de pessoa. Aí eu disse, o Boulos, aquele que quer matar gente, porque eu confundi o Boulos com um vídeo que eu tinha visto do MST, ou de alguém ligado ao movimento dos Sem Terra. Ele estava com isso na cabeça, estava muito apavorada. E durante esse tempo todo, da entrevista do Vivier para agora, eu procurei o Boulos por várias maneiras, mas não encontrei. E aí entrevistei um advogado que me deu o contato do Boulos e finalmente ele está aqui. Eu posso dizer isso a você, desculpa, eu estava te devendo essa entrevista. E eu quero conhecer você. Ô, Leda, conhecer a sua história. Primeiro, uma satisfação estar aqui contigo. Olha, às vezes temido pelas más razões. Enfim, primeiro aceitando o teu pedido de desculpas e te cumprimentando, porque hoje, em tempos de fake news, em tempos de que nas redes sociais o vento leva as palavras muito facilmente, erro é a coisa que mais se comete. Agora, a capacidade, a virtude de reconhecer os erros e de ainda fazer isso publicamente é uma coisa muito rara e quero te cumprimentar por isso. Nossa, que bom, mas é real, é legítimo, tem que fazer isso para me sentir bem também, né? E quero conhecer você. Por que você é tão temido? Porque você invade a casa das pessoas? Leda, primeiro, o movimento que eu faço parte, e eu também, nunca invadiu a casa de ninguém, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é um movimento que reúne milhares de famílias pobres, famílias trabalhadoras em sua maioria, que não conseguiram ter acesso a um direito básico, a um teto, a um lugar para morar. São pessoas que todo fim do mês têm que fazer a difícil escolha entre pagar aluguel e comprar o leite da criança. São pessoas que muitas vezes sofrem humilhação morando de favor na casa de alguém, num puxadinho. Isso é a realidade de milhões de famílias no Brasil, por conta de direitos que foram negados historicamente. Porque as políticas públicas de moradia sempre foram defasadas ou sempre foram feitas para um padrão social determinado, para quem tem dinheiro para pagar, para quem tem lá o recurso do FGTS, para quem tem como pagar um financiamento imobiliário no banco. Isso excluiu muita gente, né? Se tem uma ideia, às vezes, de que quem participa do movimento sem teto, quem participa de uma ocupação, é vagabundo, que quer tomar o que é dos outros, na mão grande, que não quer trabalhar. Nada mais errado que isso. São pessoas que muitas vezes trabalham, muitos trabalharam a vida toda. Eu conheci gente, eu estou há 18 anos no movimento, eu conheci gente de 80 anos de idade que trabalhou 60 e estava lá com um bambu e um pedaço de lona porque nunca conseguiu uma casa. No Brasil, a desigualdade é tão brutal. E nós ainda temos, lamentavelmente, uma elite, um setor da elite que pensa com a cabeça da casa grande, um setor da elite que não suporta qualquer tipo de organização social, de ascensão social, de mobilização dos mais pobres. Tem uma verdadeira povofobia que faz com que uma luta
tão básica, pelo direito à moradia, se torne coisas de bandidos temidos, terríveis, terroristas, que querem tomar o que é dos outros. E aí, essa é uma segunda parte. O movimento nunca ocupou a casa de quem quer que seja. Qual é o objeto das ações do MTST e do MST no campo? O objeto dessas ações são terrenos, ou no caso da cidade, também prédios, que estão totalmente abandonados, Leda, em situação ilegal. Um imóvel que está há 30 anos abandonado, devendo imposto, que às vezes a dívida de imposto é maior do que o valor do imóvel, a dívida com o poder público, e que, pela Constituição, estão em situação ilegal porque não cumprem função social. Tem lei para isso. Tem o Estatuto das Cidades, feito em 2001, que diz lá, imóvel abandonado tem que cobrar IPTU progressivo, depois, se o proprietário não fizer nada, pode ser desapropriado para finalidade de moradia popular. Só que essa lei não é cumprida. Então falta política pública para a moradia popular. Claro, falta política pública. O movimento é resultado de uma carência de política pública. Eu disse isso outro dia, quando Bolsonaro disse que queria acabar com o MTST na campanha eleitoral, eu disse, Bolsonaro, você quer, eu te ajudo. Tem um jeito de acabar com o MTST. Faça uma política de habitação que construa 7 milhões de casas no Brasil, que é o número do déficit habitacional. O movimento acaba. O movimento é resultado da negação de direitos, não de qualquer anseio das pessoas em ser terroristas, tomar o que é dos outros. Não é isso. Mas o ideal não seria que essas pessoas tivessem emprego e pudessem, sei lá, pagar não tem um aluguel social? Não poderia ter um financiamento social? Quer dizer, uma maneira de... Porque 7 milhões de moradias eu acho que é difícil construir assim. Nem precisaria construir uma parte delas, viu, Leda? Você acha que tem? Porque no Brasil nós temos 7 milhões de famílias sem teto, segundo o último dado, e quase 8 milhões de imóveis abandonados. Né? É claro que tem aí um problema, nem todos esses imóveis estão nas mesmas regiões onde as pessoas sem teto estão. Mas se você tem uma política de desapropriar imóvel abandonado, isso é cumprir a lei. Desapropriar imóvel abandonado para destinar para a moradia popular, você já resolveu uma parte do problema. Importante. A outra parte do problema você resolve com política pública, com financiamento, com subsídio, garantindo moradia para as pessoas que trabalham e muitas vezes pagam. Você pega um programa habitacional, não é de graça. As pessoas pagam a sua prestação, mas pagam de acordo com o que pode. Você não pode dar uma prestação de R$1.000 para quem ganha R$800 por mês. Eu estou te falando isso porque eu conheço um pouquinho da Rocinha e algumas pessoas que moram lá, ou bastante. E eu fico vendo, assim, R$700 o aluguel. Entende? Numa comunidade que, na beira de uma encosta, em situação muito... Quer dizer, não é R$700 por um 3/4 bacaninha, entendeu? Estou falando de espaços ruins, de falta de saneamento básico, de lugares muito deficitários, né, para uma pessoa morar, insalubres, etc. E a pessoa está pagando R$700 por mês. Esse é um drama, Leda. Boa parte dessas 7 milhões de famílias que eu te falei que é o déficit habitacional no Brasil hoje, são famílias que tecnicamente o IBGE chama de ônus excessivo com aluguel. São famílias que pagam aluguel sem poder pagar. Essas pessoas que pagam R$700 morando na Rocinha, elas não recebem 5 mil. Elas, muitas vezes não recebem sequer 2 mil. Elas gastam, às vezes, metade do seu orçamento familiar elas com fazem aluguel. Um coletivo também, claro. Né? A mãe trabalha, o filho trabalha. E aí, claro, você vai depreciando as condições de moradia. Mas isso também é resultado de um modelo de desenvolvimento urbano que é perverso. Que é um modelo conduzido pelo setor imobiliário, pelas grandes construtoras. Mesmo no período de crescimento econômico. Existe desde sempre? Existe desde sempre. Se você pegar a formação, nós estamos aqui em São Paulo gravando nossa entrevista. São Paulo, até 1930, era uma cidade, uma vila, praticamente, já tinha quase 1 milhão de habitantes, mas os pobres moravam perto dos ricos. Né? Você tinha ali os cortiços no Bexiga, na Moca, onde moravam também as famílias ricas. Você tinha as vilas operárias, mas você não tinha exatamente um processo de segregação como é hoje nas cidades. No Rio é assim, até hoje. No Rio, pela permanência das favelas nos morros... Pela geografia também. Claro, faz algo que é um pouco diferente da média do país. Bom, o que acontece? Já naquele momento, quando começa a industrialização,
você tem um processo de limpeza social nos centros, começa a demolir cortiço, começa a despejar a favela que existia e jogar essas pessoas indesejáveis para periferias mais distantes. Então, esse processo da especulação imobiliária está na formação das nossas cidades, que é um processo de você ter bairros valorizados, onde tem serviço público, onde tem saneamento básico, onde tem todo tipo de equipamento social, cultural, de lazer, não é? Ali mora uma classe social. E bairros informais, precários, sem serviço público, distantes dos centros, distantes da oferta de emprego, no fundão das periferias, onde moram os pobres. Essa segregação periferia-centro é produto de uma ação da especulação imobiliária. Eu vi muito isso porque pobre, olha que coisa, olha que ponto nós chegamos, como é a lógica. Pobre desvaloriza. Eu vi muito isso em operações de despejo, que as comunidades mais perto, quando tinha um grande empreendimento imobiliário surgindo e tinha uma favela perto, a construtora pressionava o poder público para despejar a favela, porque a presença da favela perto desvalorizava o preço do imóvel. Essa é a lógica. Eu sei bem como é isso. Quando o corretor de imóveis chega no apartamento e fala, mas tem vista para a comunidade, isso faz o preço. Veja só, que lógica perversa é essa? Vista para a comunidade. Que lógica perversa é essa? Que lógica de segregação é essa? E essas são as cidades brasileiras. A gente teve 2 governos Lula, quer dizer, você está falando, a gente teve Fernando Henrique e tal, mas que acho que não andou muito isso, né? No governo Lula andou, porque 2 governos Lula e 1,5 da Dilma. E eu não senti um avanço nesse campo. Você sentiu? O que houve no governo Lula? Vou te falar o lado que eu considero positivo e o lado que eu considero negativo. O que houve no governo Lula foi, de um lado, muito investimento na cidade, mais do que em qualquer outro período. Então o PAC e o Minha Casa Minha Vida levaram investimentos de centenas de bilhões de reais em moradia popular, menos em saneamento básico, alguma coisa em obras de mobilidade urbana e em serviços. Então houve um investimento urbano real. E aí você fez o Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa habitacional da história do país. Muito bem. Isso tem investimento em política urbana, tem o Ministério das Cidades. Tem números da Minha Casa Minha Vida que deram certo? Minha Casa Minha Vida construiu em torno de 2 milhões de moradias desde 2009, quando ele foi feito. Porque de vez em quando você vê na internet, você deve ver também, né? Você recebe por zap algumas imagens de um conjunto habitacional feito à beira de uma estrada, que não tem nada perto. E aí que eu quero chegar. Qual foi o problema disso? Uma coisa é ter investimento em política urbana, pensar minimamente, ter um Ministério das Cidades, que o Bolsonaro acabou com ele no dia 1º de janeiro, isso é algo positivo. Qual foi o problema? Essa política teve um protagonismo muito grande do setor das construtoras, do setor das empreiteiras, pelos seus interesses. Então ela não pensou cidade como um todo. Minha Casa Minha Vida reproduziu a lógica de pobre morar nos fundões. Vê se você vê um Minha Casa Minha Vida em uma região central e valorizada. Não tem. Muitas vezes está em regiões lá do fundão, onde não chega nada. E aí você agrava um problema. Tudo bem, você deu o teto para a pessoa, mas você não deu dignidade. Né? Para comprar um pão numa padaria, tem que andar 1 quilômetro. Para pegar um ônibus, para ter uma creche, para ter um atendimento à saúde decente. Então, não é esse o modelo de cidade que a gente quer. É preciso enfrentar uma lógica, que é a lógica de que é o capital privado, através das construtoras, das incorporadoras, que define a modelação urbana. O poder público tem que fazer isso. As construtoras saíram sujíssimas desses governos, né? As imobiliárias, as construtoras. Pela relação com o financiamento de campanha eleitoral, que isso nós sabemos não é só desses governos. Isso vem de longe. A relação das construtoras com financiamento de campanha, seja para o executivo, para o legislativo, e inclusive relações que ainda estão por se mostrar dessas construtoras também com o judiciário, né? Isso é notório. Né? Sempre atuaram financiando campanha eleitoral e, em troca, recebiam contratos, em troca tinha gente delas em cargos decisivos, em troca recebiam legislações. Você Isso acha foi a que regra. Nesse sentido a Lava Jato ajudou ou atrapalhou? Olha, eu acho que a Lava Jato, ela expôs essas construtoras. Ao expor a corrupção, publicamente, cumpriu um papel importante. Qual é o problema da Lava Jato? É quando ela se desvirtua para fazer política. Não é papel do judiciário fazer política. Né? Quando há uma judicialização da política e uma politização da justiça,
você compromete a democracia. Uma coisa é a Lava Jato falar, olha, vou aqui punir, dou a quem doer. Como diziam, a lei é para todos. Bom, se a Lava Jato fizer isso, e fizer isso, evidentemente, respeitando as garantias constitucionais. Você não pode fazer linchamento público, mesmo de quem você não goste, né? Você tem que respeitar direito de ampla defesa, você tem que respeitar os procedimentos básicos que a justiça e que a Constituição dá para todos nós. Você acha que ela não respeitou? Não respeitou em inúmeros momentos. Vazamento de coisas para a imprensa, né? O juiz Sérgio Moro foi especialista nisso. Né? Vazamento de coisas para a imprensa, condução coercitiva sem intimação prévia, isso não está no Código Penal. Né? Abuso de prisões preventivas, delações premiadas sem qualquer critério e transparência na maneira como são feitas e negociadas. Né? Tudo isso é um problema. Agora, não tira o mérito do combate à corrupção. Qual é o principal problema que eu vejo? É quando se torna ferramenta de perseguição política e de projetos políticos individuais. Eu acho que a Lava Jato fez isso. Fez isso, sobretudo, em relação ao ex-presidente Lula. Agora, o Sérgio Moro, a sua trajetória onde ele está hoje é emblemático. Né? O cara é o juiz... Você acha que ele fez isso para entrar para a política? Eu não sei se isso estava presente na cabeça dele lá atrás. Mas vamos analisar os fatos, né, Leda? Ele é juiz e condena um ex-presidente da República que liderava as pesquisas de intenção de voto. Ele condena num processo muito controverso, para dizer o mínimo. Processo cheio de questionamentos, pega a maior parte dos juristas brasileiros, pega inclusive os que não têm nenhuma ligação com esquerda, com o PT, né? E você vai ver questionamentos jurídicos em relação ao processo do Lula. De ausência de provas, a própria comissão da ONU. Então, para dizer o mínimo, um processo extremamente controverso. Ele vai e condena o Lula. O maior beneficiário da condenação do Lula, que se torna o primeiro lugar nas pesquisas, é o Bolsonaro. No meio da eleição, esse mesmo juiz solta extemporaneamente delações que envolviam pessoas do PT que favorecem o Bolsonaro. Estamos falando do Palocci. Claro. E favorece o Bolsonaro. E depois ele se torna ministro da Justiça deste mesmo governo que ele ajudou a chegar lá. E ajudou a chegar lá não como político, ajudou a chegar lá como juiz, que deveria ter um mínimo de isenção. Então, se você olhar esse processo assim neutramente, de fora, e foi com a perplexidade que a imprensa internacional olhou, por exemplo, você vai ver que isso não está certo. Você não acha que, se esse argumento para o Moro está correto, o Gilmar Mendes ou o Toffoli também agem politicamente? Eu acho que... Quando o Gilmar Mendes solta deliberadamente pessoas, sabe, o maior número de habeas corpus, acho que vem do Gilmar Mendes, ou pelo menos isso está no nosso imaginário, e o Toffoli solta o Zé Dirceu, apesar de condenado e tal, não parece tudo a mesma coisa? Eu acho que o judiciário brasileiro, lamentavelmente, passou por um processo de politização e de perda de credibilidade no geral. Agora, acusar o Toffoli de, nesse caso, atuar em favor da esquerda, o mínimo, é algo disparatado, né? O Toffoli, como presidente supremo, não pauta a ação sob prisão em segunda instância que poderia liberar o Lula. Não está pautado para abril, 12 de abril, uma coisa assim? Isso provavelmente pautou para abril, para que o STJ possa ter o tempo de condenar antes o Lula em terceira instância e essa ação não valha mais para o Lula, porque ele sabe que tem uma maioria no plenário do Supremo. Foi a mesma manobra que a Carmen Lúcia fez antes, para não pautar, porque havia uma maioria para fazer valer o que está no texto constitucional, que prisão é só após trânsito e julgado. Agora, para além disso... Você acha que a Carmen Lúcia também estava contra o Lula? Eu acho que isso foi explícito. Né? Se a Carmen Lúcia usasse para o Lula o mesmo critério que ela usou para o Aécio, quando impediu a prisão do Aécio naquele discurso fatídico, o Lula não estaria preso em Curitiba. E essa é uma das coisas, sabe, Leda, que... Isso é das coisas que mais te incomoda hoje no Brasil? Eu diria que... O Lula preso? Não, eu acho que o que me incomoda é 2 pesos, 2 medidas, prisão e condenação sem provas e uma politização do que deveria ser a justiça. Por que eu digo 2 pesos e 2 medidas? Nós temos o Lula preso, nós temos o Aécio, deputado federal, com provas. No caso do Aécio, o Brasil inteiro ouviu aquela conversa estarrecedora com a JBS. No caso do Temer, que agora perdeu o foro... Né? Cadê o Temer? Tá igual o Queiroz, ninguém sabe onde é que tá o Temer. Né? Cadê ele? E o Temer com aquela conversa no porão do Palácio. Tem que manter isso aí, viu? Tá aí.
Toda aquela turma, Padilha, Moreira, essa turma está tudo aí. Agora, o filho do presidente, do chefe do Bolsonaro, né, do chefe do Moro, o Flávio Bolsonaro, com denúncias extremamente contundentes, né, em relação à história dos laranjas, aqueles depósitos que está quase caído no esquecimento, ninguém fala nisso. Mas você né? não pode esquecer que o Moro está quieto. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André, acho que é siciliano. Eu não quero cometer outro erro aqui, pelo amor de Deus. Também está na mesma situação, né? Poxa, tem que ser julgado igual. Eu acho que, olha, tem vários deputados. A Assembleia Legislativa do Rio cabe, de Janeiro é uma tragédia. Mas deixa é que no caso do Flávio Bolsonaro tem um agravante. Filho do presidente. Não só por ser filho do presidente. Isso não seria um agravante jurídico. É um agravante político. Agora, o Flávio Bolsonaro não foi apenas a questão de usar laranjas. É a suspeita de lavagem de dinheiro da milícia. Disso está ligado com um crime organizado, com a milícia, milicianos que ele homenageou, milícia que ele defendeu que fosse legalizada, né? Onde o Queiroz se escondeu na área comandada pela milícia quando houve a primeira denúncia. Você tem uma série de indícios formando ali um todo que, no mínimo, isso tem que ser investigado fortemente. E a gente vê o justiceiro Sérgio Moro, né, entrando mudo e saindo calado. Então, isso incomoda muito. E eu acho que isso não deveria incomodar só a mim ou só a esquerda, né? Porque eu acho que isso é uma ferida democrática no Brasil de hoje. Mas a esquerda está fazendo uma oposição, a esquerda, com certos setores também da imprensa, que são de esquerda, ou quase toda. Você acha, Leda, a imprensa de esquerda? Você não acha? Ah, não. A imprensa apoiou nos últimos anos, apoiou, por exemplo, para ficar o mínimo. Nunca apoiaram. Não, apoiou o impeachment da Dilma, apoiou de algum modo a prisão do Lula, né, exaltando todas as virtudes da Lava Jato sem apresentar suas contradições. Você acha a TV Globo ou a imprensa mesmo inteira? Acho que não só a TV Globo, né? A TV Globo, digamos, pelo papel que tem, a direita é um carro-chefe, acusa a imprensa, né, de ser de esquerda. A esquerda acha que a imprensa é de esquerda ou não? A esquerda acha que... Eu não acho que a imprensa brasileira seja uma imprensa de esquerda. Não acho. Né? Acho que nós temos um problema sério nas comunicações do Brasil, inclusive, que é um certo grau de monopólio e a necessidade de democratizar o processo de comunicação. Agora, você também defende isso, o controle social da mídia? Defendo a democratização das comunicações, prefiro colocar nesses termos. Como, aliás, é na Inglaterra, né? As pessoas costumam dizer controle da mídia, aí vem na cabeça das pessoas... Censura. Não, nós estamos falando aqui da lei inglesa. Nós estamos falando aqui da lei norte-americana. Estamos falando aqui de controle de monopólios. Né? Mas nos Estados Unidos é bastante claro. Assim, a Fox é Trump e o resto, New York Times, etc., anti-Trump. A imprensa tem o direito de se posicionar politicamente. No Brasil, elas não se posicionam. Se posicionam. Elas só não fazem de forma explícita, mas se posicionam. Você acha? Acho que sim. Agora, o problema não é a imprensa ter posições. O problema é isso ser uma estrutura monopolista em termos econômicos e não abrir espaço para diversidade de vozes. Tudo bem, um canal pode ter posição, mas permita que existam outros canais com outras posições. Né? E hoje, eu acho que deviam dizer a posição. Acho que seria mais legal seria mais honesto se fosse correto. Assim, nós somos um canal assim, nós somos assim. Eu gosto disso, dessas definições, porque elas facilitam a compreensão, né? Claro. Agora, eu acho que tem uma coisa, Leda. Reconhecer os limites e a necessidade de democratizar as comunicações do Brasil é uma coisa. Defender a imprensa brasileira contra assédio e tentativas de censura, como o governo Bolsonaro expressa, que ataca, diz que vai fechar jornais, por exemplo, né? Como fez com a Folha de São Paulo, ataca a própria Rede Globo, aliado com a Record, esse tipo de coisa... porque eu acho que aí nós estamos entrando em liberdades democráticas. Aí, independente de eu gostar da Folha ou não, de eu gostar da Globo ou não, e tem muitas diferenças com a linha editorial desses dois órgãos. Qual que você gosta? Eles têm que ter o direito de existir. Olha, eu leio todos eles, assisto eles, né? Mas as suas posições editoriais... Assina os jornais? Tudo? Hoje eu assino, não mais no papel, assino virtual, boa parte deles, para poder ter acesso aos conteúdos, ler. Eu acho que nós temos que se formar em diversidade. Mas, naturalmente, pela minha posição política, eu vou ter mais afinidade com órgãos que têm
visão editorial de esquerda, né? Com essas posições, revistas, jornais, com quem você sites. se identifica? Eu, por exemplo, sou colunista da Carta Capital, que é uma revista onde eu vejo muitas das posições que eu defendo ali expressada. Você tem novas formas de mídia, como a mídia ninja, como jornalistas livres. A grande mídia, assim, Folha de São Paulo, Estadão, Globo... Eu leio todos eles. Você lê todos, mas não se... Tenho diferenças editoriais. Vou citar um exemplo. Reforma da Previdência. Existe um consenso nessa grande mídia de apoio à reforma da Previdência. Eu sou contra. Então, isso para colocar um ponto. Você é contra mesmo? Sou contra. Eu defendo mudanças na Previdência no sentido inverso daquelas que estão sendo propostas pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro e que foram propostas pelo Michel Temer. Me diga, então. Só para a gente ficar sabendo. Vamos, claro. Qual é o tema, Leda? A proposta que está sendo apresentada, vai ser entregue a semana que vem para o Congresso, ao que tudo indica, é uma proposta de estabelecer idade mínima, de aumentar tempo de contribuição para 40 anos, para que possa se aposentar com salário integral, de desatrelar benefício de prestação continuada do salário mínimo. Hoje são 5 milhões de famílias brasileiras, 20 milhões de pessoas, mais que isso, que recebem BPC. Uma parte dessas famílias recebem BPC porque tem filho deficiente. Hoje o BPC é um salário mínimo, querem botar para meio, benefício de prestação continuada. E para idosos acima de 65 que não se aposentaram por tempo de serviço. Eles querem botar o BPC para R$500. Assim, é uma coisa selvagem. A reforma da Previdência do Paulo Guedes é abertamente inspirada na do Pinochet no Chile. Né? Ele diz isso. Ele esteve no Chile, inclusive, com o pai do atual presidente Piñera, que era ministro do Pinochet. Que está baseada no regime de capitalização. Do Pinochet? Pinochet fez a reforma da Previdência no Chile passando para capitalização e o ministro da Economia do Pinochet era o Piñera, pai do atual presidente Sebastião Piñera. E o Paulo Guedes é próximo dessa turma, são da escola de Chicago, é a mesma turma. O modelo dele é a reforma chilena. Sabe o que aconteceu no Chile? Eles fizeram capitalização. Então, a previdência privada. Hoje o nosso regime é de repartição solidária, é de solidariedade entre gerações. Hoje a gente trabalha para ajudar a pagar a aposentadoria de uma geração que trabalhou no passado e ajudou a pagar a aposentadoria da geração anterior. O regime de capitalização você trabalha, você faz a sua poupança individual. Se você fez, você vai se aposentar. Se você não fez, se vira, fica com BPC de R$500. Depois que fizeram isso no Chile, o Chile simplesmente se tornou o país com maior índice de suicídio de idosos acima de 80 anos. Esse regime é perverso. E ele tem um objetivo muito claro. Para além de economizar nas contas públicas, ele tem o objetivo de dar dinheiro para os bancos, porque isso vai estimular a previdência complementar privada através dos bancos e fundos de pensão. Você pode até equilibrar as contas da Previdência, mas o custo disso, do ponto de vista social, é a destruição do direito à aposentadoria como um direito universal. O que eu defendo, Leda, como solução para isso? Eu acho que nós temos que tocar nos privilégios e nos gargalos da Previdência. Por que, em vez de querer cortar salário ou benefício de quem tem um deficiente em casa, não se cobra 470 bilhões, que é a dívida das grandes empresas com a Previdência? Por que, em vez de botar 40 anos de contribuição para poder se aposentar, não se acaba com as isenções e desonerações em folha de pagamento que fazem com que a Previdência arrecade, né, pelo menos 50 bilhões por ano a menos, por conta de isenções para empresas que deixam de contribuir. A própria reforma trabalhista que foi feita pelo Temer e que jogou na informalidade milhões de trabalhadores, ao jogar na informalidade, ele deixa de ter carteira assinada, deixa de contribuir com o INSS. E isso pode gerar, segundo o estudo de economistas da Unicamp, 30 bi por ano a menos de arrecadação na Previdência. Então vamos mexer em privilégio, vamos mexer em aposentadoria especial da cúpula do Judiciário, da cúpula do Legislativo, que se aposenta com 50 anos recebendo 30 mil por mês. Tem que ter coragem para fazer isso. Não é essa a proposta que está sendo feita. Quando o Bolsonaro ganhou, se falou muito e se fala muito hoje na resistência. Né? Você mesmo outro dia foi ao Rio, na Cinelândia,
né? Teve um encontro, eu esqueci o nome do deputado. Glauber Braga. Glauber Braga, porque é recente ele. Foi né? agora. Não, Ele o Glauber está no terceiro. mandato. Não, Tá no está no terceiro? terceiro. Ele era do PSB, foi para o PSOL, já é o segundo mandato dele no PSOL. E você falou-se de novo na resistência. O que é resistência para você? E por que ela deve ser? Quer dizer, oposição é óbvio que todo governo vai ter, né? Se você tivesse ganho a presidência da República, você teria uma oposição, não é? Sim. Todo mundo tem oposição. É parte da democracia. Saudável, né? Fundamental. Inclusive. Precisamos dizer isso para o Bolsonaro. Então, o que a gente vai fazer? O que você defende como... essa buzina é o seguinte, eu vou interromper, o Gustavo vai botar preto e branco essa parte, porque é o seguinte, a gente grava num apartamento, um apartamento que não tem um tratamento acústico adequado. Reconheço isso. Mas assim que as coisas melhorarem, teremos, ok? Por enquanto vai ser assim mesmo. Então, voltando à resistência, o que você entende como resistência e por que esse nome, por que fazê-la e como fazê-la? Leda, a campanha eleitoral no Brasil foi uma campanha muito acirrada. Uma semana antes de ganhar a eleição, eu não sei se você se lembra, se quem está nos assistindo vai se lembrar, Bolsonaro fez um discurso numa ao vivo na Avenida Paulista, dizendo que iria varrer os vermelhos do país e que a oposição teria que escolher entre a cadeia, o exílio ou a ponta da praia, se referindo a um local de tortura, um centro de tortura na ditadura militar. Por diversas ocasiões, o Bolsonaro, que não foi a debates, né, ele deslegitimava a sua oposição e dava a entender que no seu governo não toleraria, né, oposições de forma democrática. Então, quando nós dissemos é necessário uma resistência no Brasil, é que nós não vamos abrir mão de princípios fundamentais, nós não vamos abrir mão da democracia. Eu não participei dessa luta. A geração anterior à minha participou. Foi muito duro conquistar a democracia. Eu conheço pelos livros, pelas histórias, pelo que eu vi. Foi muito... Custou muito. Pois é, você poderia dizer melhor. Custou muito. Custou torturas, custou vidas, custou perseguição política, para que a gente pudesse ter direitos democráticos no Brasil. Nós não vamos aceitar que isso se perda. E é por isso que nós dissemos que é necessária uma resistência. Nós não vamos aceitar que os direitos sociais historicamente conquistados, como o direito à manifestação dos movimentos sociais, sejam colocados em xeque. Na cabeça do Bolsonaro, o movimento social é terrorista. Então, querendo alterar a lei antiterrorista, está no Senado um projeto de lei para incluir o MTST e o MST como movimentos terroristas. Então, quando não há respeito básico à oposição, quando não há tolerância com a diversidade, olha o que aconteceu agora com o Jean Willis, um deputado eleito que não se sentiu seguro pelo Estado brasileiro para continuar no país exercendo seu mandato e expressando suas posições. Então, quando se chega a esse ponto... Mesmo. Foi isso. Por que eu vou te perguntar foi isso mesmo? Tem entrevista do Jean Willis aqui no canal. Aliás, tem até duas. Porque tem uma entrevista grande e tem uma curtinha que viralizou. Eu vou te perguntar por quê. Claro, eu estou te perguntando isso. Porque várias pessoas se sentem ameaçadas, andam com segurança. Aqui em casa mesmo, eu já entrevistei deputado que veio com segurança, porque estava ameaçado de morte e tal. Por que o Jean Willis não encarou? Porque ele sempre foi tão... enfrentou tanto, desde o Big Brother que ele está enfrentando a oposição. Leda, eu acho que cada um sabe onde o seu calo aperta. Cada um sabe o seu limite, né? E até onde aguenta. O Jean é uma pessoa muito corajosa. Que ele teria saído do Brasil para liderar uma campanha contra o Bolsonaro fora do Brasil. Você sabe disso, deve ter ouvido isso. Eu acho que ele pode até, estando fora do Brasil, ele é uma pessoa que tem as suas posições e não vai deixar de tê-las porque deixou de ser deputado. Eu espero que, inclusive, fora do Brasil, ele possa continuar expressando essas posições e apontando os riscos e ameaças que estão colocados hoje no país para quem luta por direitos humanos, por democracia. E voltando à resistência, você faria resistência como? Com atos públicos, mantendo o seu trabalho com o MTST? Uma resistência política, né, a ataque se dá de diversas maneiras. Sabe que eu fui na Palestina
no começo da campanha eleitoral, na pré-campanha, eu fui convidado por movimentos palestinos para conhecê-la. E fui. Fui conhecer, fui em assentamentos, fui na Cisjordânia, andei amplamente por lá e conversei com muita gente. E eu conheci uma senhora que trabalhava com filhos pequenos, trabalhava numa comunidade onde frequentemente Israel ia lá e demolia as casas. E eles iam lá e reconstruíam. E eles montaram uma fábrica de adobe para reconstruir as casas, sabendo que poderiam ser demolidas na sequência. E ela botou uma frase na parede que era existir é resistir. Ali fazia muito sentido. Só deles permanecerem ali, naquele lugar, era um ato de profunda resistência. Já é resistência. Era muita resistência. Então, eu acho que o que está em jogo hoje, com mobilizações de rua, que já começaram e vão se ampliar no próximo período. Nós vamos organizar uma ampla campanha contra a reforma da Previdência e fazer mobilizações de rua através da Frente Povo Sem Medo, com articulação de conectar pontes entre movimentos sociais, juristas, artistas, intelectuais, jornalistas, setores críticos da sociedade, lideranças políticas, né, para fazer uma ampla unidade em defesa das liberdades democráticas no país. Porque é importante a gente falar disso, Leda. Às vezes fala, estão falando de democracia, isso é discurso de derrotado que perdeu a eleição, né? Já teve a democracia no voto. É verdade, Bolsonaro ganhou a eleição. Nós podemos aqui questionar métodos, fake news, ganhou a eleição. Agora, democracia não é só apertar um botão a cada 4 anos. Democracia é uma prática cotidiana de convivência, de tolerância, de respeito à Constituição, de respeito a quem pensa diferente. Você é candidato em 2022? Não, eu não sou candidato nesse momento a nada, porque eu acho que talvez um dos erros, inclusive da esquerda, foi se pautar unicamente por agenda eleitoral e não pela agenda do dia a dia da sociedade. Eu não estou pensando... Você sair de uma eleição pensando a outra, é isso que faz com que a política se afaste das pessoas. Eu não estou pensando em 2022, eu estou pensando em 2019. A gente teve discursos dizendo que a esquerda se afastou do povo, né, ou das bases. Você acha que a esquerda, de certa forma, não entendeu Acho que sim. Perder essa eleição significa que a esquerda se afastou das suas bases, não sacou as necessidades ou as demandas do povo brasileiro? Perder essa eleição foi um sintoma do que já vinha acontecendo há um bom tempo, né? Se você pegar lá atrás, o trabalho que, por exemplo, as esquerdas faziam lá nos anos 80, quando surgiu o Partido dos Trabalhadores, quando surgiu a CUT, o MST, uma série de movimentos, das comunidades eclesiais de base, de subir o morro, de ouvir as pessoas, de se conectar com a realidade do povo, de pisar no barro. E esse trabalho motivou e impulsionou todo um ciclo político. Chegou a vitória do Lula. Que chegou a uma vitória eleitoral do Começou PT, lá na do JEC, PT em na 2002. JUC, na JOC, né? Mas por uma conexão íntima com o povo. Isso foi quebrado em Eu algum acho que momento? isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo por uma opção, por entender que política é só disputa eleitoral. E não é, Leda. Política deve se fazer no dia a dia, nas ruas. Subiu a cabeça? Porque às vezes o poder também sobe a cabeça, né? Eu acho que, de algum modo, teve sim ter ido para o poder e ter se dedicado e ficado ali naquela... Fica meio numa bolha, numa né? bolha do poder, mas foi se deixando um espaço vazio. E eu acho que hoje é uma lição que a esquerda brasileira precisa aprender, preciso fazer essa reconexão. Vai ter a humildade de reavaliar isso? Porque às vezes a gente perde uma coisa e fica... Porque a gente continua cercado dos amigos, né? Então fica pensando, estamos todos juntos, pensamos a mesma coisa, né? Porque a tendência é a gente ficar com quem a gente... Eu acho que... não quero falar... ficar com quem a gente compartilha ideias, né? Então a gente fica fechado, todo mundo se entende ali naquele grupo. E não vê o outro lado, né? Não vê que o outro lado, que o vento está dando em outra direção, né? Por exemplo. Você começou essa entrevista reconhecendo um erro. Mas eu acho normal, acho que tem que falar. Eu também acho.
E eu acho que assim, a esquerda vai precisar ter essa capacidade de reconhecer erros, ter essa capacidade de reconhecer limites, ter essa capacidade de, ao ser derrotada, compreender as razões da derrota. Porque a esquerda tem um projeto que é um projeto de igualdade social. O projeto de igualdade social e de defesa de direitos é um projeto para as maiorias na nossa sociedade. O que fez esse projeto ir sendo estigmatizado, atacado, né, ser combalido, né, foi uma sucessão de erros, a dificuldade da esquerda de construir uma narrativa para lidar com isso e um combate, né, em que um outro lado da sociedade um outro lado da política foi vitorioso. Né? É preciso tomar lição disso. Né? Eu, dentro da esquerda, sou, assim como o PSOL, né, a Frente Povo Sem Medo, o MTST, nós fazemos parte de um campo político que defende que a esquerda seja capaz de reconhecer erros e de montar um projeto para o futuro, renovador, arejado, em conexão com o povo. O que a gente quer para o futuro não é olhar no espelho retrovisor e dizer vamos repetir o passado. Não é. Né? Nós queremos, inclusive, superar limites, né? Reconhecendo erros, fazendo crítica. Não para ficar se autoflagelando, não é isso que está em jogo, não. É para que possa superar uma derrota política, né? E voltar a ser uma alternativa efetiva para o povo brasileiro que reencante, que desperte esperança das pessoas e que apresente um projeto de sociedade. Eu acredito muito nisso. Vamos falar do PSOL. PSOL do Marielle Franco, PSOL Adélio Bispo. O que tem de história nisso? O Adélio Bispo foi filiado ao PSOL. O PSOL tem grandes nomes, tem grandes figuras, né? E figuras adoráveis, como Chico Alencar. Grande Chico. Né? Grande, querido, tem entrevista dele no canal também. E o PSOL tem essa história de Adélio Bispo foi do PSOL durante alguns anos e um dia ele esfaqueia o Bolsonaro. E tem uma ligação com o PSOL? Não existe o PSOL de Adélio Bispo, existe o PSOL de Marielle Franco. Esse sim, a Marielle é uma cara que expressa o projeto que o PSOL defende para a sociedade brasileira. Um projeto aberto para a diversidade, para mais e novas vozes, para que mulheres tenham mais espaço na política, negros e negras tenham mais espaço na política, um pessoal sem medo de enfrentar os grandes interesses. Esse é o nosso projeto, que não tem rabo preso, né? Que bate de frente, seja com a milícia, né? Seja com os esquemas do grande poder econômico, seja com os esquemas das velhas formas de fazer política. O Adélio Bispo foi alguém que foi filiado ao PSOL por um tempo, nunca foi dirigente do PSOL, nunca foi candidato pelo PSOL. Mas se tem filiar... História... Mas pera um pouquinho, se filiar é assinar uma ficha, pode filiar, né? Mas tem a história de que ele teria entrada na Câmara na hora do esfaqueamento. Mito é uma coisa impressionante. Aí começam a aparecer, inclusive, versões de que não houve esfaqueamento, de que... Então, se a gente for entrar na guerra das versões... Não, mas tem gente que diz que... Eu não sei se você viu... Bom, eu não sei se você viu um documentário que questiona isso com imagens e tal. Não vi. Circulou amplamente no ano passado. Mas eu não quero entrar nem nesse debate. O que eu quero lhe dizer é que o Adélio Bispo é alguém que, quando fez isso, já não era afiliado ao PSOL há bastante tempo, nunca representou o PSOL em lugar nenhum. Então, no mínimo má fé, como fez o Bolsonaro. O Bolsonaro toda hora insiste em dizer Adélio Bispo do PSOL, o que foi do PSOL. É uma má fé de tentar ligar a um ato que o PSOL, eu como candidato a presidente da República, adversário do Bolsonaro, candidato pelo PSOL, fui um dos primeiros a me posicionar imediatamente após a facada, rechaçando o ato e me solidarizando com o Bolsonaro. Coisa que, aliás, o Bolsonaro não teve coragem de fazer em relação à morte da Marielle. Né? Não se posicionou nenhuma vez. Quem você acha que mandou matar a Marielle? Porque quem matou importa, mas não importa tanto quanto quem mandou, né? Olha... Porque o Rio tem um quadro muito característico, né?
Quer dizer, São Paulo também não é nenhum paraíso, né? Tem o PCC e tal, mas o Rio tem milícia, tem Sabe, Leda? Comando Vermelho, amigos dos amigos, não sei o quê, não sei o quê. Agora, dia Tem 14, vários... agora, dia 14 de março, vai fazer 1 ano da morte da Marielle. É deplorável que a gente tenha que estar falando isso aqui e que você tenha que fazer essa pergunta de quem você acha. Quer dizer, isso já tinha que ter sido desvendado pelas autoridades. É verdade. Né? Saber quem mandou matar a Marielle. Depois de 1 ano, um crime que chocou o país e o mundo, com repercussão internacional, e não ter uma punição, um esclarecimento, no mínimo, um fracasso do sistema de investigação e inteligência do Estado brasileiro. Agora, houve indícios e denúncias no último período, inclusive dentro de operações da polícia, de que isso possa estar ligado à milícia. E a mesma milícia que também essas mesmas operações estabeleceram relação com o Flávio Bolsonaro. Mas não estou aqui, muito arriscado eu não estou aqui fazendo. O Flávio Bolsonaro, a morte da Marielle. Quem fez isso não fui eu. Se você pegar declarações de jornais, pega o jornal O Globo, pegam vários jornais, quando teve essa operação há 1 mês atrás, aos títulos das matérias, você lia as matérias, a Polícia Civil se posiciona dessa maneira, que se suspeitava da ligação do Flávio Bolsonaro com milícias e se suspeitava do envolvimento dessas milícias no assassinato da Marielle. Isso está nos jornais. Eu não estou fazendo aqui nenhuma acusação ligando o Flávio Bolsonaro. Estou dizendo que as investigações mostraram indícios e nós esperamos que isso seja apurado até o fim. E rápido, né? Porque vai fazer 1 ano. Rápido já não foi, né? Rápido já não foi, já passou. Né? Não foi, mas precisa ser, né? Essas coisas no Brasil tendem a se arrastarem. O Brasil tende a postergar, né? A empurrar com a barriga. Não é umas coisas? Depende, né? É muito rápido em certas coisas e muito devagar para outras. Bom, quando se trata de punir os mais pobres, né, a justiça é de uma velocidade incrível. Nós temos 1/3 da população carcerária no Brasil que está presa sem julgamento. Né? Nós temos execuções que são feitas pelas forças do Estado sem direito de defesa, pena de morte informal. A gente tem que fazer tanta coisa no Brasil, né? Não te dá um desânimo, não? Ao contrário. Porque tudo é errado, está tudo lento, tudo é... Eu acho, Leda, que isso... Mas isso é o que deve ser a chama que nos motiva. Você todo dia se deparar com situações indignantes a cada esquina nesse país, a cada leitura de jornal, a cada vídeo que você abre, você se deparar com situações indignantes, mas eu acho que isso deve ser um combustível. Em todas para mim as situações contra o humano e contra os animais, né? Porque mata o cachorro a paulada, e mata-leão no sujeito dentro do supermercado. Toda hora, todo dia, aí vem Brumadinho, aí vem a força do poder econômico, sabia do prejuízo que ia ter se arrebentasse, e vem Mariana, tem 3 anos Mariana, entendeu? É um escândalo, escândalo. É tudo assim, tudo se arrasta. Nesses casos se arrasta. Quando se trata a lei no Brasil, a lei no Brasil nunca foi para todos, né? Vamos combinar aqui, vamos falar a verdade, né? O grande poder econômico nunca foi punido como deveria pelos seus crimes. A primeira vez que alguém rico foi para a cadeia foi na Lava Jato. E quando até então ninguém ia, uma senhora, né? E já saíram, né? A parte rica, a parte rica saiu, está tendo as festas de tornozeleira por aí, né? Saiu a custa de delação. Agora, de um lado, você tem a Vale saindo ilesa de Mariana, podendo sair ilesa de Brumadinho, grandes crimes, né, sendo empurrados com a barriga, e você tem uma mulher que rouba um shampoo numa farmácia, né, presa. Esses dias teve um caso de um garoto que roubou um caderno para a escola, que ele não tinha. Roubou um caderno, pegaram no sistema de segurança as imagens, prenderam ele. Quando prenderam, ele já tinha usado 3 folhas do caderno escrevendo para a escola. Então, 2 pesos, 2 medidas sempre foi
não só no judiciário. Falar em prender um garoto, vem aí uma tentativa ou uma mudança da maioridade penal. Você é contra? Sou contra. Aliás... Você não acha? Agora vem cá. Vamos lá. 16 anos, o sujeito pode votar, não pode? Pode. E por que ele não pode ser preso, nem condenado, nem julgado? Aliás, ele é. Né? O Estatuto das Crianças e do Adolescente estabelece, né, formas de punição para jovens, para adolescentes no país que cometam crimes. Existem essas formas de punição. Né? Existe Fundação Casa, existe a antiga FEBEM, que muitas vezes, aliás, lamentavelmente, são como presídios. Né? O que eu te pergunto, te devolvo a pergunta, Leda, é o seguinte: você acha que um garoto de 16 anos que cometa um crime, se você botá-lo num presídio junto com gente escolada na criminalidade há muito tempo, você acha que ele vai sair dali melhor ou pior? Você acha que ele vai sair dali recuperado ou reincidente? Eu acho que tem que mudar a situação carcerária no Brasil. Com certeza. Mas eu acho que ele tem que pagar o preço pelo crime que ele cometeu. Ele só não precisa fazer uma pós-graduação, né? Não, pois é, mas eu acho que existem formas. Então não é verdade a ideia de que haja uma impunidade em relação aos adolescentes. Né? Existem formas previstas na legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então você acha que não deve mexer nisso? Eu acho que deve se fazer cumprir o ECA, que muitas vezes é descumprido. Agora, o que eu acho muito curioso nesse tema, Leda, é o seguinte: quando explodiu o escândalo do Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro disse... Você bate no Flávio, hein? Ué, tem que bater, né? Ninguém bate. O Moro, que deveria bater, está calado. Alguém tem que fazer esse papel. Quando explodiu o escândalo do Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro deu uma declaração: não, eu já falei, repreendi o garoto. Quando surgiu o do Eduardo Bolsonaro, que falou que ia fechar o STF com cabo e com soldado, o Bolsonaro disse: o garoto é assim mesmo. Pera lá, esses marmanjos de 30 e pouco é garoto, e o garoto de 16 anos é adulto que tem que ser punido? Não dá, né? Vou falar com um garoto, então. Um garoto de 36 anos que está aqui na minha frente. A gente sabe pouco de você. Quando a gente entra na Wikipedia e vai pesquisar você, vem assim: é filho do professor Marcos Boulos, né? Isso. Vem de uma família... Classe média, meus pais são médicos. Os pais são médicos, a mãe também? Também. Qual é a especialidade? São infectologistas os dois. Ah, é? É. E você nasceu onde? Aqui em São Paulo. Em que bairro, assim? Nasci... Se bem que aqui não é tão claro quanto no Rio, né? Pinheiros. Quando nasci, meus pais moravam em Pinheiros, que é um bairro de classe média. Um bairro bacana. Né? Então você teve uma vida bacana, estudou em bons colégios? Estudei até o colegial, o ensino médio. Depois do ensino médio fui estudar em escola pública. E o que te levou? O que moveu você? Os seus pais eram de esquerda, são de esquerda? A sua orientação foi sempre de esquerda? O que te levou para esse campo de batalha? Leda, meus pais me inspiraram muito. Meu pai foi, como médico, atuou na Amazônia, atuou no combate à malária, atuou em aldeias indígenas, sempre atuou no SUS, também a vida toda. Alguém que acredita num projeto de saúde pública, ligado à área social. Minha mãe trabalha com mulheres vítimas de violência sexual, coordena um ambulatório de atendimento a essas mulheres no Hospital das Clínicas de São Paulo. E são pessoas sempre de mente muito aberta e com uma preocupação social que ajudaram muito na minha formação. Claro. Mas ao longo, quando fui crescendo, na minha adolescência, na minha juventude, fui me deparando com o que é a realidade do nosso país. O Brasil é um país que você não precisa fazer muito esforço para se indignar. O que me espanta é o esforço que as pessoas fazem para não se indignar. Todo dia a gente se depara na rua com gente largada, que não tem casa, jogada que nem animal no meio da rua. Todo dia a gente se depara no semáforo com uma criança pedindo algo para poder comer. Todo dia a gente se depara com violências. Você dizia há pouco, é tanta coisa que às vezes pode dar desesperança, com violências, com injustiças, com situações bárbaras. Né? Hoje, conversávamos um pouco antes da entrevista, um rapaz que foi morto com um mata-leão dentro do supermercado. Isso
Isso deveria tocar mais as pessoas. Né? Isso começou a me tocar. Eu comecei a me sensibilizar, muito, apesar de ser, para os padrões brasileiros, alguém privilegiado, que não vivia isso na pele, eu não vi isso como algo natural. Na minha formação, eu olhava e aquilo passou a me indignar. Né? Um dia, assim, foram várias cenas, né? Porque não foi uma só, mas uma que ficou muito na minha memória, eu devia ter uns 12 anos de idade, eu fui para um estádio de futebol, eu sou corintiano, e ia muito para o estádio da torcida organizada, e vi uma cena, ainda muito moleque, que estava um moço vendendo amendoim no estádio com seu filho, pequeno, mais novo que eu, e a polícia pegou ele, porque não podia vender amendoim, porque não tinha um vendedor ambulante, estava vendendo amendoim. Não tinha licença, etc. A polícia pegou ele, apreendeu a mercadoria, ele tentou argumentar, bateram nele na frente do filho, o filho chorava assustadoramente. Aquela cena, eu estava entrando no estádio, aquela cena me impactou de um jeito, não por ter sido a primeira que eu tenha visto, mas e depois muitas outras, o que eu já vi depois no movimento de cenas em despejos, em várias situações muito duras. E eu não consegui assistir o jogo aquele dia e fiquei... Então, você vai se acumulando isso? Não faltam razões para você se indignar? Você fundou o MTST? Não, o MTST tem 20 anos, eu estou há 18 no movimento. Quando eu entrei, o movimento estava no começo, mas já existia. Você fortaleceu o movimento? Fortaleci o movimento. Fui morar numa ocupação, vivi alguns anos numa ocupação, e atuo no movimento porque muitas vezes me questionaram já, jornalistas inclusive, em entrevistas, quando eu fui no Roda Viva durante a campanha, falaram, pô, mas você veio de classe média, não é uma hipocrisia, tá não é todos os seus perfis, não é um oportunismo. Na internet tem isso. Ele vem de classe média, mas e está com sem teto, não é uma hipocrisia, você não é sem teto, você é um com teto. Né? E olha, ninguém precisa passar fome para se solidarizar com quem tem fome. Betinho, o grande ícone de combate à fome no Brasil, gostava dele. Bom, não passava fome. E Betinho não era um hipócrita, muito ao contrário. Ninguém precisa não ter casa para se sensibilizar com a situação do sem-teto. O que me espanta é que a solidariedade seja vista com desconfiança num país tão desigual como o nosso. O que me espanta é que tenha tão pouca gente que se dispõe a fazer essa escolha, não que alguém faça. E quando você vai para a rua, para um enfrentamento, assim, você vai? Vou, claro. Vai. A sua mãe te zanga? Você fala, vai, menino, para com isso, ou não? Não, minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Ela é solidária contigo? Ela é, e ela às vezes vai junto, viu? É de família, então, né? Vem cá, você é casado? Sou casado. Tem filho? Tenho 2 filhas, uma de 7, outra de 9 anos, a Laura e a Sofia, minha companheira a Natália, somos casados aí há 10 anos praticamente. É mesmo, casou cedo, né? 36, 26. E aí você acha que elas vão seguir teu caminho? Elas vão seguir o caminho delas, o caminho que elas escolherem. Mas você, de certa forma, foi orientado pelos seus pais, claro, né? Todo na mundo formação, né? né? Todo mundo é. Mas às vezes a gente discorda, né? Você concordou, né? Concordei. Você foi na linha. Claro, eu acho que mais do que concordar, meus você pais... é um pai como brincalhão, alegre? Porque uma das coisas que o Gregório do Vivier me falou sobre você é que você era um doce de pessoa. Aí eu acho que o Gregório exagera, ele é muito generoso. Será e tal? Não, mas você é uma pessoa delicada, educada, simpática, agradável e tal. Obrigado, Ledo. Pelo menos comigo aqui foi. Então, eu imagino que você seja um pai atento. Claro. Né? Amo minhas filhas e tento dar a elas o máximo de oportunidades, as oportunidades que eu tive, o carinho, a atenção e a possibilidade delas pensarem, agirem criticamente, de poderem tomar suas decisões na vida. E você vive e sustenta seus filhos com o quê? Você é professor? Eu sou professor. De filosofia? Escrevo, dou aula de filosofia e psicanálise. Eu me formei em psicanálise. Eu fiz uma formação de graduação em filosofia na USP. Depois fiz uma especialização em teoria psicanalítica. Fiz um mestrado em psicanálise na Faculdade de Psiquiatria da USP também. E você exerce?
exerci a psicanálise por um tempo, atendi, depois não consegui mais, não se compatibilizou com os caminhos que eu escolhi também para a vida. Politicamente. Mas escrevo, já escrevi, publiquei 2 livros, escrevo coluna na Carta Capital, escrevo coluna no instituto que o Valfrido coordena, né, que você entrevistou, o Valfrido Vardi. Que ainda não foi pro ar. Também não sei qual da sua vai, então não sei se a dele já terá ido. Valfrido Vardi. Ele tem um instituto que é o IRI. Ele escreveu um livro sobre a corrupção. Escreveu um belíssimo livro sobre a Lava Jato. A gente fala exatamente sobre isso na entrevista. Então, enfim, daí vem, sobretudo, a minha fonte de renda. E você, em algum momento, se arrependeu quando seu candidato a presidente da República, você pensou, se fosse deputado ou senador, estava eleito? Olha, desde o princípio você eu sabia disso, né? que, pela atuação no movimento e tal, se o caminho mais fácil, evidentemente, era me candidatar a deputado. Teria, seguramente, bem mais chances de me eleger. É que eu não penso política como uma carreira, Leda. Para mim, política não é uma escadinha que você vai subindo degrau a degrau. Eu penso política como um desafio. Eu penso política como a realização daquilo que eu acredito. A campanha presidencial, para mim, foi muito gratificante, porque eu pude falar para o país aquilo que eu acredito, o projeto de país que eu acredito, de maneira livre, sem rabo preso com ninguém, expressando as posições também do meu partido. Essa foi uma eleição muito atípica, né? Os resultados eleitorais têm que ser medidos com a régua do que foi essa eleição de 2018. Foi uma eleição muito marcada pelo medo, muito marcada pelo ódio, uma eleição onde o espaço para discutir projeto de futuro, para discutir o país de maneira racional, estava muito interditado, estava muito difícil. Mas, como disse Chico Buarque, eu não me arrependo de nada que fiz, posso me arrepender daquilo que não fiz. Tá bom. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Leda. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. É claro que eu vou pedir para você se inscrever no canal, para apertar o sininho, para avisar os amigos, para compartilhar, enfim, tudo aquilo que todo mundo que entrevista no YouTube fala. Vou falar também no Sonado Original. Mas valeu a sua força e volta no próximo vídeo, ok?